situação. Cenas gravadas na Grande Vitória. Caixas e mais caixas, caixas de cerveja. Olha só, que vandalismo. As mesmas cenas em cidades do interior, como Cachoeiro do Itapemirim. Quebrando as portas e saqueando. Olha a movimentação de gente pegando as coisas e correndo. E outras coisas piores viriam a acontecer. No município de Serra, na região metropolitana da capital capixaba, o passageiro de um ônibus filma um assalto. Ainda em Serra, o choque de um motorista com a cena que vê. Acabando de acontecer aqui, ó, subindo para Bairro de Fátima, olha aí, misericórdia. O cara morto ali, ó. O cara tá morto ali, dentro Em Serra, o Domingo Espetacular acompanhou uma tropa de elite das Forças Armadas. Fuzileiros navais foram chamados para assumir o patrulhamento da área mais crítica do estado. É o que você vai ver ainda nesta reportagem. Em Vila Velha, também na região metropolitana, sons de guerra captados da janela do apartamento. E o mesmo na capital do estado. Imagens gravadas na divisa entre duas áreas controladas por grupos rivais. Não é terra de ninguém mais, ó. Lá na esquina, lá, ó, tá na moto. E moradores de Vitória na linha de tiro. Na ausência da polícia, moradores e comerciantes partiram para fazer justiça com as próprias mãos. Foi este o cenário que encontramos no Espírito Santo. A polícia nos quartéis, os bandidos na rua. Tá pegando bandido, tá pegando bandido. Meu Deus. E a quase totalidade da população fora de sua rotina. Nós nunca imaginávamos como está difícil até o momento de entender a capacidade de se manter na ilegalidade. Fomos surpreendidos, sim. Nós estamos agora passando pela principal avenida no centro de Vitória, a Avenida Jerônimo Monteiro. E de um lado do outro da avenida não se vê nada aberto, absolutamente nada, tudo fechado, não tem uma exceção. Todas as lojas. E são 6:30 da tarde. Um quarteirão sem ninguém, 2 quarteirões sem ninguém. Mais ali à frente, um homem, uma única pessoa andando na calçada. O único lugar aberto aqui à direita. Ver se a gente consegue parar. No material. O título do filme que todos os filmes conhecem e respeitam. Falei. 1, 2, 3, 5 pessoas, até uma criança na rua. Raro. Raro de se ver. Vocês não têm medo de sair assim? Faltam as coisas que a gente comprar, né? Tem gente aqui embaixo, vai tirar o papo fechado. Vai te ver reclamar pra comprar pão. Colegas de trabalho esperavam pelo ônibus. O coração fica na mão o tempo todo, porque na verdade a gente não sabe o que está acontecendo ao redor, né? A gente veio, mas sem a vontade de querer vir, na verdade. Encontramos homens do Exército a bordo de viaturas. Eles patrulhavam a avenida onde fica o prédio da prefeitura. Ali perto, Paulo mora atrás das grades. Não tem como deixar de bobeira, não. Um cadeado. Com cadeado e trancado em cima.
E se deixar só o cadeado também eles quebram. É desse jeito que tá as coisas. A luz do dia se vai. E agora? Quem ousa sair de casa? Esta imagem aérea foi feita no início da noite. Vitória, à noite, é uma cidade fantasma. Se de dia a gente não via movimento nenhum, à noite ainda pior. Não se vê uma alma viva na rua. Gente andando na calçada, nada. O medo é o toque de recolher imposto pelo medo. Esta praia está para Vitória, assim como Copacabana está para o Rio de Janeiro. É a praia de Camburi. É uma das mais famosas da cidade. Com um calçadão normalmente cheio de gente, numa noite quente de verão, e está assim, vazio. Agora, imagens da mesma praia, antes da suspensão do policiamento. Não muito longe dali, numa rua deserta, encontramos um carpinteiro. Tinha acabado de sair do DML, o Departamento de Medicina Legal. Nós estamos acompanhando a minha vizinha, o marido dela foi assassinado lá no bar. Aí eu vim acompanhar ela no DML. Naquele primeiro dia, rodamos 65 quilômetros pela Grande Vitória. Quinta-feira, mais um dia sem PMs. E sem bancos. Às 10 horas da manhã, e uma fila gigantesca para ir na lotérica, pagar ou receber alguma conta. Nos mercados, a cena do dia anterior se repete. Acho que está todo mundo nessa paranoia terrível, procurando se estocar um pouquinho de alimento, porque vai ser um caos aí para o Estado Espírito Santo. Já está sendo, né? O mercado abarrotado. E o terminal, as moscas. Nós estamos em Vila Velha e este é um dos terminais de ônibus da Grande Vitória. Alguns ônibus saíram daqui pela manhã, mas com a notícia do assassinato de um líder sindical ligado aos rodoviários, os motoristas voltaram para as garagens. 23 plataformas estão vazias, no sexto dia sem policiamento no estado. Um pelotão de 36 homens do Exército ocupou um terminal próximo. Mesmo assim, nada de movimento. Até então, o Estado havia recebido o reforço de 2.000 militares. Uma força-tarefa com homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e Força Nacional. No dia seguinte, chegaram mais 1.000. Este bloqueio foi montado na divisa entre Vitória e a área considerada mais perigosa de todo o Espírito Santo, o município de Serra. Uma tropa de elite da Marinha foi deslocada para a região. E o Domingo Espetacular acompanhou com exclusividade a atuação dos militares dentro de Serra. Lá, pessoas foram executadas no meio da rua. Nós estamos dentro de uma viatura dos fuzileiros navais e a missão dos fuzileiros é patrulhar uma das cidades mais violentas do país, que esteve no ranking das 20 cidades com o maior número de homicídios. Aqui no ano passado ocorreu um assassinato por dia em média. A média de assassinatos no município de Serra é 3,5 vezes maior do que a média no restante do país. O comboio para na rua central do comércio. Os homens desembarcam. Assim como em Vitória, nenhum estabelecimento aberto. A agência bancária informa, para a segurança de nossos clientes, não haverá expediente bancário hoje. Também quase ninguém na rua, ainda em horário comercial.
homens da Força Nacional ajudam no policiamento. Toda hora para alguém para dar alguma informação. Toda hora um carro para e alguém chama. Um passador de drogas que entrou em conflito com outro grupo que veio lá na frente. E aí esse pessoal de lá veio na briga, mataram ele ali. Tá um homicídio lá, o corpo tá lá. E aí eles botaram fogo na via, obstruíram a via, botaram madeira, tudo e tocou fogo na via. A informação confirmada assim, não era alarme falso. Botaram fogo em alguma coisa, a avenida está bloqueada. Com a chegada da tropa, os próprios moradores limpam a via. A Polícia Civil remove o corpo. 14ª vítima do município de Serra. Em uma semana sem a PM, o número oficial de mortos no estado passou de 120. Uma das vítimas foi da Polícia Civil. O investigador Mário Marcelo de Albuquerque. Ele tentava impedir um assalto numa rodovia federal. Está no nosso sangue atender o chamado quando somos acionados. Nós temos que ir. A gente só vai pensar no resultado depois. A gente quer dar atendimento à sociedade. A gente quer resolver aquele problema no momento, mesmo que isso custe a nossa vida. O senhor tem algum receio de atribuir essas mortes ao movimento dos policiais? Não tenho receio não. Nós estamos investigando cada uma dessas mortes, mas também algumas outras ocorrências que têm por propósito, ainda não comprovado, mas há indícios de desestabilização da ordem pública e da segurança pública no Estado. O motim evolui para revolta quando um grupo de policiais desobedece a ordem do seu comando portando armas. A crise começou há 9 dias. Mulheres e policiais ocuparam a porta de 23 grandes unidades militares. Elas pedem 100% de aumento para os maridos e denunciam a falta de segurança no trabalho. Além disso, do reajuste, que eles têm esse direito, entendeu? Nós reivindicamos aqui, mas o quê? As condições de trabalho deles, as condições de segurança deles e dos familiares quando eles saem para trabalhar. O governador do Espírito Santo, Paulo Artung, disse que está disposto a conversar com os PMs, mas que qualquer reajuste tem que ser calculado dentro da realidade de caixa do Estado. Irritado, Artung classificou o movimento como uma chantagem. É como sequestrar o direito do nosso povo e cobrar resgate. Não é um problema só do Espírito Santo. As pessoas estão de olho aqui no Estado porque sabem que se nós titubearmos, se nós não exercermos e resgatarmos o princípio da autoridade, isso pode se espalhar pelo país. O protesto liderado por mulheres e policiais também chegou ao Rio de Janeiro. Na sexta-feira, elas bloquearam as saídas de quase 30 batalhões no estado. Muitos policiais estão sendo mortos, né? Assim, tá uma coisa absurda. Quando nossos irmãos chegam em casa, a gente ajoelha e agradece a Deus. Os policiais eram impedidos de sair fardados. Não vai sair! Não vai sair! Algumas manifestações se transformaram em tumulto. Neste batalhão, um oficial chegou a ser agredido pelas mulheres. Também houve confusão em frente a este outro quartel, na Baixada Fluminense. O policial força a passagem. Até ele tem direito de sair do batalhão. Para furar o bloqueio das mulheres, policiais do batalhão de choque foram retirados do quartel de helicóptero. Não podemos chegar no nível de barbárie que o Estado do Espírito Santo chegou. Não é isso que eles querem, não é isso que nós queremos também. Não acredito que familiares que tiveram policiais vitimizados queiram um número maior
de policiais vítimas nas mãos dos criminosos. No Rio, não foram só os policiais que protestaram. Servidores públicos foram para a rua contra a privatização da Companhia de Águas e Esgoto. Aquilo que começou como um protesto pacífico na porta da Assembleia Legislativa terminou em conflito violento. O tumulto se espalhou por várias ruas do centro. Manifestantes com rojões, bombas caseiras e pedras. Eles atacavam os policiais militares que revidavam com tiros de bala de borracha e bombas de efeito moral. Os manifestantes atearam fogo em latas de lixo e tapumes de madeira. De novo a população com medo. Lojas fecharam as portas e os funcionários não puderam sair. E a manifestação virou vandalismo. Manifestantes quebraram as portas do banco e a agência foi destruída. Uma loja foi arrombada. Pedras foram atiradas na vitrine. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. A situação só se acalmou quando homens do batalhão de choque começaram a patrulhar as ruas. No Espírito Santo, o comandante da polícia anunciou na sexta-feira: 700 militares vão responder pelo crime de revolta, com pena de prisão, e ameaçou expulsar os PMs. Espero que não transfira a mim. Comandante é culpado da minha expulsão, seja homem. Cada um assuma com seus atos. Enquanto isso, Vitória, que liderava o ranking das capitais brasileiras com maior bem-estar urbano, assistia à debandada de turistas. Eu estava passeando, agora estou indo embora. Você antecipou a volta? Antecipei, tá muito perigoso aqui, né? Era pra gente ir pra semana que vem, né? Mas a coisa tá tão feia. A gente, sinceramente, nunca viu uma coisa dessa. Na sexta-noite, o governo chegou a anunciar um acordo com entidades que representam os militares, excluindo os parentes dos PMs da mesa de negociação. O policiamento deveria ter sido retomado na manhã de sábado, mas as mulheres mantiveram o bloqueio nas portas dos batalhões. Em meio a essa queda de braço entre a polícia e o governo, o morador de Vitória foi à rua com uma mensagem de esperança. Ao som de Imagine, de John Lennon, projetou nas fachadas dos prédios. #Sem Medo. Tem muita gente boa nesse país, gente. E Vitorinha que a gente ama. Isso dá uma esperança pra gente. Na manhã deste domingo, centenas de pessoas lotaram a orla de Vitória para pedir paz. A maioria usava roupas brancas. Foi uma semana muito difícil, mas a gente tem que voltar à nossa rotina. É importante a população estar dando esse apoio e estar vindo mostrar que a gente tem que superar isso tudo. PMs que acompanhavam a manifestação eram cumprimentados a toda hora. Entregar a flor para o policial, eu acho que foi um gesto de carinho para eles, que a gente sabe que eles também estão sofrendo, que a gente também está sofrendo com esse movimento. O retorno dos PMs às ruas começou no fim da tarde de sábado. Já vemos o policiamento fazendo a roda aqui na praça. O comércio está voltando, a feirinha está voltando. Uma viatura parada aqui. As barraquinhas todas funcionando. Tem outra viatura ali na frente, com mais 2 policiais na calçada. Ou seja, aos poucos, a vida está voltando ao normal. De acordo com a Secretaria de Segurança, 855 policiais militares se apresentaram para trabalhar. Num dia normal, esse número seria de 2.000. Os PMs do Espírito Santo têm o menor salário da categoria no Brasil. Soldados em início de carreira
recebem pouco mais de R$ 2.600. Mas, segundo o governo do estado, eles teriam uma remuneração extra, que aumentaria os ganhos para pouco mais de R$ 3.000. Ainda não houve acordo para acabar com o bloqueio dos batalhões. No Rio de Janeiro, familiares de PMs também permanecem em frente a alguns quartéis. Aqui no Batalhão de Choque, um dos mais importantes do estado, cerca de 10 mulheres e até crianças dormem aqui na porta desde sexta-feira. A Polícia Militar adotou estratégias para que a manifestação não prejudique o patrulhamento das ruas. No sábado, uma reunião entre o Comando-Geral da PM e a liderança do movimento das mulheres dos policiais terminou sem acordo. Elas exigem, entre outras coisas, o pagamento dos atrasados. Embora a reivindicação delas